Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então ao nosso último vídeo sobre o Império Bizantino. Estávamos falando sobre a Quarta Cruzada e como os bizantinos reconquistaram Constantinopla em 1261, iniciando a dinastia paleóloga, a última dinastia bizantina. Constantinopla estava em ruínas e Miguel VIII então ordena um programa de reconstrução. Ele se alia com os sultões mamelucos do Egito contra Veneza e contra os turcos. Embora ele tenha pequenas forças armadas, elas são complementadas por uma complexa e muitas vezes desconcertante diplomacia de promessas, subsídios e subornos. Em outubro de 1262, ele consegue retomar uma parte do Peloponeso, como mostra a figura. Mas logo no começo do ano seguinte, ele perde uma parte do norte da Grécia. Ele consegue retomar algumas ilhas do Mar Egeu entre 1277 e 1278, mas vai perder uma pequena parte da Ásia Menor e da Grécia continental. Uma grande conquista sua é as vésperas da Sicília em 1281, porque era óbvio que alguns ocidentais continuariam a tentar repetir o que foi feito em 1204. Um desses nobres ocidentais era Carlos de Anjou, o filho mais novo de Luís VIII da França. Miguel VIII não tinha dinheiro nem forças para lidar com isso, mas parece que seus agentes armaram um incidente na Sicília, onde os invasores ocidentais estavam se reunindo e parecia uma tentativa de estupro. Um soldado francês colocou as mãos violentamente numa mulher casada, nas vésperas em Palermo, e o marido ultrajado sacou a espada e matou o soldado. Houve uma briga imediata entre os soldados e os sicilianos na igreja, e isso levou a um massacre geral de franceses na Sicília, assim como o colapso total do domínio francês na ilha. Essa foi a última vez que o Império Bizantino conseguiu ainda mostrar algum respeito e prestígio. Agora o Império estava muito fraco. De um lado, os turcos revividos e as potências islâmicas como o Sultanato Mameluco do Egito. O Império agora precisava fazer uma escolha e podia se tornar protegido e subsidiado como um posto avançado subordinado da Europa Ocidental contra a expansão islâmica, ou fazer acordo com os turcos, no qual perde sua independência política, mas mantém sua cultura e língua grega, assim como sua fé ortodoxa. Não há uma terceira opção mais. Miguel VIII e seus sucessores são muito inteligentes e engenhosos e nos deram o termo diplomacia bizantina. No entanto, a diplomacia só vai até certo ponto. A ideia é não se comprometer com o Ocidente católico ou com os turcos, mas tentar mantê-los a uma distância igual, em algum balé diplomático complexo, em um ciclo apertado, esperando que algo aconteça. E o que acontece é a peste negra, que arranca as entranhas de Constantinopla. O século XIV já é conhecido por ser um dos piores séculos da história, onde praticamente só aconteceu coisa ruim. Temos a Grande Fome de 1315 a 17, onde milhões morreram de fome, na Inglaterra 15% da população, e a recuperação foi fraca, seguida de epidemias afetando as colheitas e o gado. Em 1347, a peste negra chega em Caffa, na Crimeia, trazida pelos mongóis. Os mongóis estavam tentando capturar o posto genovês em Caffa e catapultam corpos contaminados com a peste para dentro das muralhas da cidade, como forma de fazer os genoveses se renderem. Os navios genoveses então espalham a peste para o resto da Europa, que vai matar cerca de um terço da população europeia entre 1347 e 1354. Em 1347 ela chega em Constantinopla e seu efeito foi pior que a praga justiniana. Ela vai atingir o Império a cada 11 anos. Já na Europa Ocidental, a recuperação da peste negra será bem rápida em níveis populacionais. Só para se ter uma ideia de como a peste negra fez um estrago no mundo inteiro, a população em 1320 era, mais ou menos, na China de 75 milhões e em 1353 passou a 50 milhões. Na Europa em 1320 era cerca de 79 milhões e passou em 1353 a 52 milhões. No mundo islâmico em 1320 a população era cerca de 40 milhões e passou em 1353 a 30 milhões. E o único lugar com uma população considerável que não foi afetado foi a Índia, que tinha cerca de 88 milhões de pessoas em 1320 e em 1353 tinha 90 milhões. Então, só para vocês terem uma ideia do estrago da peste negra no mundo inteiro, praticamente. O Império Bizantino agora era um satélite cultural do Ocidente e depois de 1261 eles enviam um fluxo contínuo de diplomatas, estudiosos para o Ocidente e essas pessoas sempre voltam espantadas com o tamanho, a magnificência e a riqueza dessas cidades ocidentais. E as classes mais altas de Constantinopla começam a usar roupas ocidentais, além de formas literárias ocidentais em grego, músicas, etc. Há até justas medievais no arruinado hipódromo de Constantinopla.
Na década de 1370, um homem chamado Demétrios Sidonis recebeu a tarefa de administrar a correspondência latina do imperador com as potências ocidentais. Para fazer isso, ele teve que aprender latim e contratou um professor dominicano que deu a ele a Summa contra os Gentiles de São Tomás de Aquino para ele traduzir do latim para o grego. Essa tradução foi publicada e lida e causou um choque no mundo ortodoxo que usava o grego. Eles viram que os escolásticos da Universidade de Paris misturavam Aristóteles com a teologia cristã, criando uma nova base para a fé racional que eles nunca tinham visto antes. No entanto, na questão das artes, o Império não estava decadente. Um bom exemplo disso é a Igreja Chora, construída entre 1315 e 1321, e é facilmente tão bonita como qualquer outra que você veria no Renascimento italiano. Na literatura também há progresso, uma imitação cada vez mais fluente de modelos ocidentais. Muitos chamam o período da dinastia paleóloga, de 1261 até 1453, de período de renascença paleóloga. O Império Bizantino, geograficamente fragmentado e economicamente enfraquecido, vê sua cultura afirmar graças a intelectuais brilhantes, se abre para outras culturas e se espalha além de suas fronteiras. Ao mesmo tempo, essa cultura que reivindica cada vez mais o qualificador de heleno está a difundir-se nos países vizinhos. Nós o vemos irradiando na Sérvia, onde os Nemanjídeis construirão mosteiros até Constantinopla, Bulgária, Novgorod, Monte Athos, bem como nos estados que faziam parte do antigo Império, Despotado de Épiro, Império Efêmero de Tessalônica, Império de Trebisonda. Neste império despedaçado, Constantinopla, graças à sua universidade criada por Manuel II, que reinou de 1391 até 1425, a sua escola patriarcal continua a ser um importante centro intelectual, mas já não é o único. Niceia, Salônica, Mistra, Monte Athos participam do novo esplendor intelectual. Depois de uma recuperação de curta duração das finanças bizantinas sob Miguel VIII Paleólogo, que reinou de 1259 a 1282, o império foi devastado pela guerra por estar mal equipado para lidar com os inimigos que agora o cercavam. A fim de manter suas campanhas contra os latinos, Miguel retirou tropas da Ásia Menor e cobrou impostos exorbitantes sobre o campesinato, causando muita insatisfação. Em vez de explorar seus domínios na Ásia Menor, decidiu expandir o império, obtendo sucesso de curta duração. Para evitar outro saque da capital pelos latinos, forçou a igreja a se submeter com Roma, a chamada União das Igrejas sob o Segundo Concílio de Lyon, em 1274, uma solução temporária que aumentou o ódio a Miguel entre os camponeses e a população de Constantinopla, hostis aos latinos. Essa reconciliação temporária das duas igrejas durou até a morte de Miguel em 1282. Também haveria outras tentativas de reconciliação, como em 1335, quando João V oferece total submissão ao Papa em troca de ajuda ocidental. Em 1372, ele repete a oferta pessoalmente, mas é preso por dívidas em Veneza ao tentar retornar a Constantinopla. E em 1439 tem o Concílio de Florença, onde o imperador João VIII Paleólogo e o Papa Eugênio IV concordam com o mesmo em mais detalhes. As últimas tentativas de restaurar a glória do Império foram feitas sob o reinado de Andrônico II, de 1282 a 1328, e Andrônico III, que reinou de 1321 a 1341. No entanto, o uso de mercenários por Andrônico II foi péssima ideia, com a Companhia Catalã assolando os campos e aumentando o ressentimento contra Constantinopla. A Companhia Catalã era formada por cerca de 6.000 almogávares, que eram mercenários que serviam a coroa de Aragão, e foi chamada por Andrônico II em 1303 para lutar contra os turcos. Desde a sua chegada em setembro de 1303, os catalães conquistaram Constantinopla. Uns dias mais tarde, massacraram toda uma companhia de genoveses que reclamavam o pagamento das suas dívidas. Andrônico, então, enviou-os à Ásia Menor para combater os turcos, que chegaram lá até o Bósforo e reduziram as populações locais à escravidão. Desde o seu desembarque em Císico, em janeiro de 1304, os catalães rechaçaram os turcos que assediavam a cidade. Os homens de Rogério de Flor tomaram a cidade, não sem alguns problemas com os habitantes. A companhia começou em abril de 1304, conseguindo em alguns meses expulsar os turcos da Ásia Menor. Os catalães avançaram com tal velocidade sobre os turcos que esses não podiam utilizar sua arma-chave, que eram os arqueiros montados. Rogério de Flor chegou até as Portas de Ferro nos Montes Tauro, e ali ele e seus homens derrotaram os turcos em agosto de 1305, capturando um enorme botim. A relação entre os catalães e os locais não foi boa, pois os homens de Rogério de Flor cometeram excessos. Enquanto Rogério de Flor estava em campanha, os habitantes da cidade capturaram seu botim e, ao regresso dos catalães, fecharam as portas da cidade.
Os catalães apresentaram-se a assediar a cidade quando foram chamados à Europa por Andrônico para lutar contra os búlgaros. O czar búlgaro Teodoro Enfendóstoplo da Bulgária invadiu em 1305 o território do Império e apresentava-se a atacar os portos do Mar Negro. O co-imperador Miguel IX tentou rejeitá-lo, mas foi derrotado perto de Adrianópolis. O imperador preparava sua revanche e teve de fazer fundir a sua louça para levantar um novo exército, fato anedótico que mostra a crescente pobreza do Império Bizantino. Apesar disso, a situação era ruim e Andrônico mandou chamar Rogério de Flor, mas o exército bizantino opôs-se. Enquanto isso, os catalães já cruzaram o Bósforo e encontravam-se em Galípoli. Andrônico pediu-lhes que voltassem para a Ásia, mas Rogério de Flor recusou esse câmbio de postura e pediu a Constantinopla que os seus soldados fossem pagos. O imperador enviou-lhes uma pequena quantidade de dinheiro. Ao mesmo tempo, desembarcaram reforços para Rogério em Madita, dirigidos por Berengário de Entença, um nobre aragonês. Berengário tinha sido, de fato, enviado por Jaime II de Aragão e Frederico II da Sicília. Para ascender o título de César, Rogério de Flor cedeu a Berengário de Entença o título de Megaduque. Quando as relações entre eles e os bizantinos pareciam pacificar-se, Andrônico queixou-se dos imensos sacrifícios que levava feitos pelos catalães. Essa reação desgostou a Berengário. Em janeiro de 1307, os turcos atacaram Filadélfia e o rei da Sicília preparou uma expedição para tomar Constantinopla. Andrônico, como último recurso, reconciliou-se com Rogério de Flor, nomeando César e dando-lhe como feudo as províncias da Ásia Menor. Rogério preparou-se para atacar os turcos com 3.000 homens. Os catalães desembarcaram na Ásia, mas Rogério cometeu então o erro de ir saudar Miguel IX, ignorando a hostilidade deste para com ele. O novo imperador recebeu-o suntuosamente, mas, desde o festim, 7 de abril de 1307, Rogério e seu séquito foram assassinados. Ao mesmo tempo, os turcos, chamados por Miguel IX, desembarcaram em Galípoli e matavam um grande número de almogávares. O assassinato de Rogério de Flor desencadeou a cólera dos catalães. Sob o comando de Berengário de Entença, os catalães massacraram a totalidade dos habitantes de Galípoli e criaram uma espécie de estado. Berengário, com uma pequena frota, dedicou-se a uma pilagem propôntida, assassinando seus habitantes. Contudo, ao seu regresso, os genoveses capturaram o chefe catalão. Miguel IX tentou destruir o estado catalão, mas foi derrotado em Apros, a suoeste de Rodesto. Privado de tropas, o Império não pôde impedir que os almogávares saqueassem a Trácia e matassem ou reduzissem a escravidão à população. Os catalães queimaram os estaleiros imperiais. Pouco a pouco, a tropa catalã tornou-se uma força multinacional. Em efeito, os gregos desertores dos italianos e dos turcos reforçaram os efetivos de Berengário. Para além disso, Fernando Ximenes de Arenos desembarcou em Madite com novos reforços almogávares. Bernardo de Rocaforte instalou-se em Rodosto e Ramon Muntaner, um historiador aragonês, foi designado governador de Galípoli. Durante 2 anos e meio, os almogávares saquearam e massacraram as populações do território bizantino. O genovês Spínola tentou atacar Galípoli em junho de 1308, mas a sua expedição fracassou. Pelo seu lado, Berengário de Entença, pago pelo rei aragonês, fez uma demonstração de força ante Constantinopla. Pouco a pouco, os recursos da península de Galípoli acabaram-se e os catalães decidiram se ir. Em 1308, o infante Fernando de Maiorca, sobrinho de Frederico II, tomou sob seu comando a Companhia Catalã. Berengário de Entença, Ximenes e Muntaner reconheceram seu mandato, mas Bernardo de Rocaforte recusou. A saída dos almogávares para terras mais frutíferas não se desenvolveu como era previsto. Após cruzar o rio Maritsa, as tropas de Bernardo de Rocaforte enfrentaram-se com as de Entença. Este último faleceu durante a batalha. Conhecendo o sucedido, Ximenes fugou-se para Constantinopla, onde Andrônico o esposou com uma de suas sobrinhas e nomeou Megaduque. Constantinopla viu os catalães dividirem-se e abandonar o território do Império. Rocaforte ameaçou nitidamente Tessalônica e partiu para a península de Cassandreia, onde saqueou tudo, até mesmo os mosteiros do Monte Athos. Fernando e Muntaner marcharam de Tasos com uma frota e dirigiram-se para Negroponte, onde encontraram uma esquadra veneziana com Teobaldo de Chepóia a bordo, quem reclamava o trono de Constantinopla. O infante foi capturado e foi liberto o duque de Atenas, que o encarcerou como retaliação da pilhagem do porto de Amiros. As galeras catalãs foram capturadas e a pilhagem saqueada. Teobaldo de Chepóia enviou Rocaforte, com o que acabava de aliar-se.
mas ambos os chefes não se terminavam de entender e os capitães, exasperados pela atitude do seu chefe, entregaram Rocaforte a Teobaldo de Chepoi, que enviou para Nápoles, onde Roberto de Anjou encarcerou. O final era próximo para os catalães. Sob o comando de Teobaldo de Chepoi, esgotaram os recursos da península de Cassandreia. Os almogáveres, ao não conseguirem tomar Tessalônica, dirigiram-se para Tessália, onde se encontraram com João, o Anjo, aliado de Andrônico, que desejava servir-se deles contra os príncipes francos da Grécia. Finalmente abandonaram João, o Anjo, e aceitaram as propostas de Galtério V de Brienne, duque de Atenas. Em 6 meses mais, os catalães capturaram 30 lugares para o duque de Atenas. Porém, Galtério de Brienne cometeu o erro de não pagar mais que uma parte aos catalães. Estes conseguiram uma última grande vitória contra os cavaleiros francos no Principado de Acaia e das Ilhas. Perseguindo os fugidos, os almogáveres ocuparam Atenas e Tebas, onde fundaram o estado que duraria 80 anos. Em 1296, os turcos já vão começar a tomar as possessões bizantinas na Ásia Menor, e Adramtium vai cair em 1304, Éfeso em 1305, Esmirna em 1310, Prusa em 1326, Niceia em 1331, Nicomédia em 1337. A única cidade que ainda resiste na Ásia Menor é Filadélfia, que ficará como um bastião bizantino isolado de 1300 a 1390. O imperador Andrônico III Paleólogo ainda vai conseguir reconquistar alguns territórios na Grécia em 1336, mas vai perder outros. Ele vai conseguir reconquistar novamente boa parte do norte da Grécia em 1337, mas seu sucessor João V vai perder tudo na Guerra Civil Bizantina de 1341 a 1347. A Guerra Civil Bizantina de 1341 a 1347, também chamada de Segunda Guerra Civil Paleóloga, foi um conflito que irrompeu após a morte de Andrônico III sob a guarda de seu filho de 9 anos e herdeiro do trono bizantino, João V Paleólogo. De um lado estava o principal ministro de Andrônico III, João VI Cantacuzeno, e do outro a imperatriz-mãe, Ana de Saboia, o patriarca de Constantinopla João XIV Calecas e o megaduque Aleixo Apocalco. A guerra polarizou a sociedade bizantina em classes sociais, com a aristocracia apoiando Cantacuzeno e as classes média e baixa apoiando o grupo dos regentes. De forma menos acentuada, o conflito também teve contornos religiosos, pois o império estava, na época, envolvido na controvérsia exicasta, e a aderência às doutrinas místicas dos exicastas geralmente equivalia a apoiar Cantacuzeno. Enquanto Cantacuzeno estava fora da capital em setembro do mesmo ano, um golpe de estado liderado por Aleixo Apocalco e pelo patriarca João XIV conquistou o apoio da imperatriz mãe Ana e estabeleceu uma nova regência. Em resposta, o exército de Cantacuzeno e seus aliados o proclamaram como co-imperador em outubro, cimentando assim o cisma entre ele e a nova regência. A disputa imediatamente escalou para um conflito armado. Durante os primeiros anos da guerra, as forças da nova regência prevaleceram. Como resultado de diversas revoltas anti-aristocráticas, principalmente dos zelotes de Tessalônica, uma grande quantidade de cidades da Trácia e da Macedônia caíram nas mãos dos regentes. Com a ajuda de Estevão Ureses IV da Sérvia e de Umur Beg de Aydin, Cantacuzeno conseguiu reverter esses ganhos. Por volta de 1345, apesar da deserção de Estevão para a oposição e a retirada de Umur, Cantacuzeno manteve a iniciativa com a ajuda de Orcano I, governante do Emirado Otomano. O assassinato do megaduque Apocalco, principal administrador da regência, em junho de 1345, foi um severo golpe para o grupo. Formalmente curado como imperador em Adrianópolis, atual Edirne, em 1346, Cantacuzeno entrou em Constantinopla em 3 de fevereiro de 1347. Como parte do acordo, ele reinaria por 10 anos como imperador sênior e regente de João V até que o garoto atingisse idade suficiente para reinar juntamente com ele. Apesar dessa aparente vitória, o reinício das hostilidades forçou João VI Cantacuzeno a abdicar para se tornar monge em 1354. As consequências dos prolongados conflitos se mostraram desastrosas para o Império Bizantino, que havia conseguido uma certa estabilidade sob Andrônico III. 7 anos de guerra, a presença de exércitos mercenários, as revoltas e o advento da peste negra devastaram o estado. O conflito também permitiu que Estevão conquistasse a Albânia, Épiro e a maior parte da Macedônia, onde ele fundou o Império Sérvio. O Império Búlgaro também conquistou o território ao norte do rio Évoros. Sobre a controvérsia exicasta, ela foi uma disputa teológica no Império Bizantino durante o século XIV entre os defensores e oponentes de Gregório Palamas.
Ainda que ela não tenha sido a causa principal da Guerra Civil Bizantina de 1341 a 1347, ela influenciou e foi influenciada pelas forças políticas em jogo nessa guerra. A disputa terminou com a vitória dos chamados palamistas e a inclusão da doutrina palamita como parte do dogma da Igreja Ortodoxa e com a canonização de Palamas. Por volta de 1337, o exicasmo atraiu a atenção de um erudito membro da Igreja Ortodoxa, Barlaão de Seminara, um monge calabres que havia vindo para Constantinopla 7 anos antes. Em reação às críticas feitas aos seus escritos teológicos que Gregório Palamas, um monge de Monte Athos e expoente do exicasmo, havia lhe feito, Barlaão se encontrou com exicastas e ouviu descrições de suas práticas. Treinado na teologia escolástica ocidental, Barlaão ficou escandalizado pelas descrições que ouviu e escreveu diversos tratados ridicularizando as práticas exicastas. Ele ficou particularmente chocado com a doutrina, que ele considerava herética e blasfêmia, da chamada luz não criada, cuja natureza os exicastas acreditavam ser da mesma luz que manifestara aos discípulos de Jesus na transfiguração no Monte Tabor e cuja experiência era o objetivo da prática exicasta. As informações que ele obteve atestavam que a crença era de que essa luz não seria parte da essência divina e era contemplada como sendo uma outra hipostase ou existência. Barlaão acreditava que esse conceito era politeísta, pois postularia a existência de dois seres eternos, um Deus imanente visível e outro transcendente invisível. Gregório Palamas, que depois se tornaria arcebispo de Tessalônica, recebeu um pedido dos monges de Athos para que defendesse o exicasmo dos ataques de Barlaão e que ele fez fazendo uso de seu excelente conhecimento da filosofia grega e da dialética, métodos também utilizados no Ocidente. Ele escreveu uma série de obras e participou de diversos sínodos realizados em Constantinopla na década de 1340, sempre em defesa do exicasmo. Em 1341, a disputa foi levada perante um sínodo em Constantinopla que, levando em consideração o apreço tido pelas obras de Pseudo-Dionísio o Areopagita, condenou Barlaão, que abjurou suas ideias e retornou para a Calábria. Ele se converteu ao catolicismo e se tornou bispo de uma diocese de rito bizantino em comunhão com o Papa. 5 outros sínodos foram realizados sobre o assunto, com uma breve vitória dos oponentes de Palamas no terceiro. Contudo, em 1351, um sínodo presidido pelo imperador bizantino João VI, a real distinção essência e energia de Palamas foi estabelecida como uma doutrina da Igreja Ortodoxa. Gregório Ascindino, que havia sido discípulo de Gregório e tinha tentado mediar disputa entre ele e Barlaão, se tornou um crítico do antigo mestre após a partida do monge calabres em 1341. Outro oponente do palamismo foi Manuel Calecas, que era um defensor da reconciliação entre as igrejas do Ocidente e do Oriente, separadas desde o Grande Cisma de 1054. Após a decisão de 1351, iniciou-se uma forte repressão contra os pensadores antipalamistas, reportada por Calecas ainda em 1397, e os teólogos que discordavam de Palamas. A única saída foi emigrar e se converter ao catolicismo, caminho seguido por Calecas, Demétrio Sidones e João Cipariciota. A controvérsia exicasta, ou também chamada controvérsia palamita, foi uma confusão para o mundo ortodoxo. Muitos falam que ela foi equivalente à querela das investiduras para o Oriente. A querela das investiduras durou de 1075 a 1124 e basicamente era uma disputa entre o papado e o imperador sobre quem tinha o direito de nomear os bispos e qual autoridade que prevalecia, se era do papa ou do imperador. Mas diferente da querela das investiduras no Ocidente, que terminou com a vitória do Papa, a controvérsia exicasta terminou com mais uma heresia sendo adicionada à doutrina ortodoxa, já a herege cismática. Em 1354, um terremoto em Galípoli devastou a fortaleza, permitindo aos otomanos, que tinham sido contratados como mercenários durante a guerra por João VI Cantacuzeno, se instalassem na Europa. Quando as guerras civis terminaram, os otomanos haviam derrotado os sérvios e os subjugados como vassalos, e depois da Batalha de Kosovo, em 1389, grande parte dos Balcãs estava nas mãos dos otomanos. Em 1396, tem a famosa Batalha de Nicópolis, na Bulgária, onde uma supercoalizão cristã se reuniu para tentar deter os otomanos de avançarem sobre a Europa. Foram enviadas tropas da Hungria, Sacro Império Romano Germânico, França, Valáquia, Polônia, Inglaterra, Confederação Helvética, atual Suíça, Veneza, Gênova, Ordem Teutônica e Ordem dos Hospitalários. Apesar disso, os otomanos conseguem vencer, apesar de terem baixas pesadas, obtiveram uma vitória decisiva. De 1443 a 1444, teve a Cruzada de Varna, convocada pelo Papa Eugênio IV para novamente tentar deter os otomanos. Foram então João Corvino da Hungria, Ladislau III da Polônia e Jorge I Brankovic da Sérvia
para tentar deter os otomanos na região da Bulgária e da Sérvia e novamente perdem. Após 1370, o Império Bizantino era pouco mais que Constantinopla e alguns entornos, a cidade de Tessalônica e Larissa, algumas ilhas do Egeu e a parte sul do Peloponeso. A queda do Império é iminente e alguns imperadores apenas conseguem retomar pequenos territórios perto de Tessalônica em 1371, que é perdida em 1383. A cidade de Larissa cai em 1386 e Tessalônica em 1387. Larissa é retomada em 1389, mas cai novamente em 1393. A partir daí, só resta Constantinopla e seus entornos, parte do sul do Peloponeso e poucas ilhas no norte do Egeu. Em 1371, os turcos otomanos já fazem um cerco frouxo a Constantinopla e a cidade se tornou um estado tributário, assim como o sul do Peloponeso. Em 1401, Constantinopla e Peloponeso deixam de ser estados tributários por causa de uma guerra civil otomana e o perigo representado por Tamerlão vindo do Oriente. Somente em 1421, essas duas regiões remanescentes do Império vão voltar a ser estados tributários. Em 1403, o imperador Manuel II Paleólogo consegue recuperar algumas regiões pequenas como Nicomédia até 1419, Tessalônica até 1423 e uma região costeira da Grécia até 1430, enquanto os otomanos estão ocupados com Tamerlão. Em 1410, eles conseguem recuperar mais pedaços do Peloponeso. O imperador João VIII Paleólogo consegue recuperar mais algumas cidades importantes no Peloponeso em 1428, com o domínio quase inteiro da península, e em 1444 ele consegue tornar o Ducado de Atenas seu vassalo. Até que o sultão otomano Maomé II decide que é hora de acabar de vez com o império de uma vez por todas. A cidade de Constantinopla, desde a Peste Negra, era um monte de ruínas, um monte de aldeias dentro das muralhas antigas, com uma população de no máximo 30 mil pessoas. Em 1452, ele começa os trabalhos de cerco do lado de fora da cidade. Algumas tropas ocidentais chegaram para reforçar a defesa da capital, principalmente as do Papa, mas a maioria dos governantes ocidentais, distraídos com seus próprios assuntos, nada fez em relação aos avanços dos otomanos, que foram tomando os territórios bizantinos que restavam. Maomé II, o Conquistador, tinha cerca de 80 mil homens, enquanto os bizantinos tinham apenas 7 mil. Outros afirmam que Maomé II tinha 130 mil homens e os bizantinos tinham 10 mil. Mesmo assim, é uma gigantesca desvantagem numérica de no mínimo 1 para 10. Na última noite antes do ataque otomano, há um último serviço religioso na Hagia Sófia e pela primeira e única vez, católicos e ortodoxos rezam juntos no altar-mor. No entanto, as muralhas teodosianas de Constantinopla resistiram por 800 anos às invasões de vários povos como hunos, persas, ávaros, búlgaros, russos, etc. Constantinopla finalmente cai em 29 de maio de 1453, depois de 2 meses de cerco. A defesa heróica dos bizantinos estava indo bem, com o próprio imperador Constantino XI lutando no fronte de batalha. Constantino XI Paleólogo, que reinou de 1449 a 1453, foi visto pela última vez despojando-se de suas insígnias imperiais antes de lançar-se em combate corpo a corpo depois das muralhas da cidade terem sido tomadas, morrendo bravamente em batalha e entrando para a história. Os venezianos evacuam seu povo pelos navios e vão embora. A cidade é saqueada por 3 dias e depois disso Maomé II mata aqueles soldados que continuaram o saque e emite uma proclamação que todos os que sobreviveram poderiam sair do esconderijo, voltar para suas casas e que suas vidas e propriedades seriam poupados. Ele ordena uma reconstrução da cidade e em 50 anos Constantinopla volta a ter a população que tinha nos tempos antigos e volta a ser a maior e mais rica cidade da Europa. Maomé II também nomeia Genádios como patriarca de Constantinopla. A Hagia Sófia é transformada numa mesquita, mas ele não persegue a igreja ortodoxa e lhe dá certa autonomia. Os cidadãos gregos ortodoxos poderiam manter sua religião e costumes e até certo ponto suas leis, que é o sistema de Miletos, que já falamos num vídeo, desde que pagassem seus impostos adicionais como a Gize e o Carage. E a igreja ortodoxa novamente rechaça a união com Roma, feita no Concílio de Florença. Os estados remanescentes bizantinos cairão sob o domínio otomano logo em seguida. O Peloponeso bizantino se tornou o Despodado da Moreia, que é governado por Tomás Paleólogo e caiu em 1460, junto com seu vassalo, o Ducado de Atenas. Em 1461, o Império de Trebizonda cai para os otomanos, e em 1471, o Principado de Teodoro, na Crimeia, o último estado remanescente bizantino, cai. Maomé II se proclamou César, afinal ele conquistou o Império Romano do Oriente. No entanto, depois da queda de Constantinopla em 1453, a Rússia reivindicou sucessão ao legado do Império Romano do Oriente.
Ivan III se casou com Sofia Paleóloga, sobrinha de Constantino XI, e fez da águia bizantina Bicéfala o seu próprio brasão e posteriormente de toda a Rússia. A queda de Constantinopla chocou toda a Europa e com isso os turcos fecharam as rotas comerciais que passavam por Constantinopla. Gênova e Veneza perderam o acesso às suas colônias no Mar Negro e as especiarias não podiam mais chegar da Ásia sem serem taxadas pelos otomanos. Isso foi em parte o motivo das grandes navegações, além de, é claro, o ímpeto cruzado de Portugal e Espanha de lutar contra os muçulmanos mais uma vez em terra e no mar. Além disso, muitos pensadores bizantinos fugiram para a Itália com a queda de seu império, como João Argirópolo, e com isso ajudaram a expandir o Renascimento, que se espalhou para fora da Itália nos séculos XV e XVI. Esse é o triste fim dos impérios mais sólidos e prósperos da história da humanidade. Um império com um padrão de vida invejável para padrões da época, durante quase toda a Alta Idade Média, com um exército incrível, com um legado cultural, artístico, filosófico imenso. Um império que foi o verdadeiro escudo da Europa contra o Islã por séculos e que merece mais atenção. No entanto, o império se corrompeu pelo orgulho, inveja, nacionalismo e fez com que deturpasse a própria doutrina católica para favorecer o poder político dos imperadores. Que um dia os ortodoxos voltem para casa, que é a Santa Igreja, e esquecem essas brigas inúteis que tivemos no passado. Bom, então é isso. Obrigado a todos que assistiram a esse curso. Até mais.